O cansaço que tomou conta do elenco do Flamengo depois desse clássico contra o Fluminense no último domingo é algo de deixar qualquer um preocupado, na moral, porque o que a gente viu no gramado foi uma entrega absoluta, mas que cobra um preço muito caro nesta terça-feira, dia 14 de abril. O torcedor que esteve lá ou que acompanhou de casa sabe bem do que eu estou falando, foi suor, foi dividida pesada e agora o técnico Leonardo Jardim tem um quebra-cabeça gigante para resolver no ninho do urubu. Vê se pode uma coisa dessa, o time mal respira de um jogo de domingo e já tem que pensar em uma decisão na quinta-feira. O desgaste físico é absurdo, papo reto, e a gente precisa analisar como esses jogadores vão reagir. Porque o manto sagrado exige sempre o máximo, mas o corpo humano tem limites que a gente não pode ignorar. Daqui a pouco eu vou detalhar como está o planejamento para recuperar essa galera. Mas antes, a gente precisa entender o peso emocional que ficou desse último jogo. A situação médica do clube é o que mais ferve nos bastidores agora, e eu trago notícias importantes sobre Jorginho, Alex Sandro, Nicolas de la Cruz e Eric Pulgar. Começando pelo Alex Sandro, que é um alento para a nossa lateral esquerda. Ele treinou normalmente com o grupo e a expectativa é que ele esteja totalmente à disposição do Leonardo Jardim. Isso é fundamental porque o Ayrton Lucas vem de uma batida muito forte e precisa desse revezamento para não estourar. Agora, sobre o Jorginho e o Eric Pulgar, a situação ainda é de cautela total. Os dois seguem fazendo aquele trabalho interno chato na academia com a fisioterapia, o famoso departamento médico que ninguém gosta de ver jogador lá. Eles ainda não pisaram no campo para treinar com bola, o que praticamente descarta a presença deles de imediato. A tendência, pelo que a gente apurou, é que o Jorginho possa ser relacionado apenas para a partida contra o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Fonte Nova. É um processo lento, coisa de maluco como uma lesão muscular pode travar o planejamento de um meio-campo inteiro. E o Nicolas de la Cruz, hein? Esse é guerreiro demais. Depois daquela maratona na altitude durante a semana, todo mundo ficou com o coração na mão esperando uma reação negativa do corpo dele, mas o cara é de aço. Treinou na sexta, treinou no sábado e está bem. É claro que o desgaste do clássico de domingo pesou, mas ele é peça-chave para o esquema do Leonardo Jardim e deve ir para o jogo na quinta-feira. Já o Everton Cebolinha e o Saúl Ñíguez estão em uma fase mais avançada de transição, já fazendo treinos parciais com o restante dos companheiros. Isso dá uma esperança para a nação, porque ter o Cebolinha de volta com aquela explosão pela esquerda muda o patamar do ataque. Mas olha só, eu vou falar agora de um cara que está calando a boca de muita gente e recuperando o espaço dele com o treinador, que é o Gonzalo Plata. Mas antes disso, eu preciso te contar o que está sendo preparado para o Maracanã nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 16 de abril, o bicho vai pegar na Copa Libertadores da América. O Flamengo recebe o Independiente Medellín no Maracanã e é aquele jogo de vida ou morte e pressão total. A torcida já está se mobilizando para fazer uma festa linda, mas o clima dentro de campo é de concentração absoluta. O Leonardo Jardim sabe que não pode vacilar em casa. A Libertadores é a nossa obsessão, o DNA deste clube, e ganhar do Independiente Medellín é obrigação para seguir firme rumo ao título. O problema é justamente esse que eu falei no começo. Como entrar com força máxima se o elenco está moído depois do clássico de domingo? O planejamento tático vai passar muito pela inteligência de segurar a bola e não se desgastar tanto fisicamente de forma desnecessária. É jogo de xadrez, na moral. E falando em estratégia, o Gonzalo Plata parece ter entendido o recado do chefe. Depois daquela polêmica de ter sido cortado contra o Corinthians e do próprio Leonardo Jardim dizer publicamente que ele estava com dificuldade de se integrar ao sistema, o equatoriano deu a volta por cima. Ele entrou bem contra o Cusco e vem recebendo elogios internos pela mudança de postura. O Jardim já disse que conta com ele, que confia na qualidade técnica do moleque e que espera ter o Plata disponível o tempo todo. Isso não garante que ele vai ficar para sempre, até porque a janela de transferências abre no dia 20 de julho e propostas podem chegar, mas o clima acalmou. Ter paz no ninho do urubu é meio caminho andado para as vitórias. Agora, papo reto aqui. Vê se pode essa palhaçada da arbitragem e da Confederação Brasileira de Futebol. Vai ter mudança no protocolo para os próximos jogos e isso começa a valer com força total.
O Rafael Claus foi o juiz do último clássico e agora a gente vai ver o anúncio das decisões do árbitro de vídeo pelo sistema de som do estádio. É tipo Copa do Mundo, o cara liga o microfone e fala para todo mundo ouvir o que decidiu. E tem mais, a questão do impedimento mudou também. Agora o telão não vai mais mostrar aquela linha sendo traçada ao vivo, só vai mostrar o resultado final. Isso é coisa de maluco, porque tira a transparência do processo enquanto ele está acontecendo. O torcedor fica ali na ansiedade, sem saber se a linha foi colocada no ombro ou no pé do atacante, e só recebe o veredito depois. Honestidade e clareza deveriam vir primeiro, mas a gente sabe como as coisas funcionam por aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre a postura covarde que alguns rivais estão tendo com o Flamengo, especialmente o Palmeiras da Leila Pereira e do Abel Ferreira, mas segura aí que tem muito detalhe sobre a tabela do Campeonato Brasileiro também. O Palmeiras resolveu soltar uma nota oficial atacando o Flamengo de forma covarde, reclamando de datas e tentando jogar a responsabilidade de uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol nas costas do mais querido. Na moral, quanta hipocrisia. Eles vieram reclamar que o jogo deles mudou de sábado para domingo por causa de um pedido de ajuste, como se o Flamengo tivesse algum tipo de privilégio. Mas a nação não é boba e a gente traz a verdade à tona. Quem não se lembra de 2024, quando o Palmeiras mudou um jogo contra o Corinthians da Arena Barueri para o Allianz Parque só porque tinha tido um show e eles queriam tempo para desmontar a estrutura? Eles mudaram a data e o local sem nem ouvir o que o Corinthians tinha a dizer. E em 2021... quando o Flamengo estava com o elenco todo destruído pela pandemia e pediu o adiamento do jogo, e o Palmeiras bateu o pé, não aceitou e obrigou o Flamengo a jogar com 14 desfalques, cheio de moleque da base? Naquela época, o goleiro era o Hugo Souza que fechou o gol, mas a falta de fair play do Palmeiras foi nítida. Agora, a Leila Pereira e o Abel Ferreira querem posar de santinhos e apontar o dedo para o Flamengo? Façam-me o favor. Eles que olhem para o próprio umbigo antes de falar do clube de regatas do Flamengo. O choro é livre porque eles sabem que o nosso elenco, mesmo cansado, é o que mais assusta no cenário nacional. Olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, a situação é a seguinte: o São Paulo perdeu para o Vitória lá na Bahia por 2-0, um resultado excelente para os nossos planos. O Bahia venceu o Mirassol por 2-1 num jogo cheio de polêmica, e o Vasco empatou com o Remo. O Atlético Mineiro também tropeçou diante do Santos. Com isso, o Flamengo está ali na quinta posição com 17 pontos. O Palmeiras lidera com 25, seguido pelo Fluminense, São Paulo e Bahia, todos com 20 pontos. Só que o Flamengo tem jogos a menos na tabela. Se a gente vencer as nossas pendências, a gente pula para a vice-liderança, encostando no topo. Por isso que cada gota de suor no clássico de domingo foi importante. E cada minuto de recuperação até quinta-feira é vital. Ganhar do Independiente Medellín na Libertadores vai dar o gás necessário para o time voltar com tudo no Campeonato Brasileiro e buscar essa liderança que é o nosso lugar de direito. O técnico Leonardo Jardim está fazendo um trabalho de gestão de grupo muito sério. Ele não é de dar folga se o rendimento não aparece. O cara é exigente, fala a língua do profissionalismo e não aceita corpo mole. Quando ele vê que um jogador como o Gonzalo Plata está se dedicando mais, ele dá a chance. Quando ele percebe que o Saúl Ñíguez ou o Lucas Paquetá precisam de um ajuste tático, ele para o treino e corrige. Esse Flamengo de 2026 tem uma cara muito definida, um time que busca o ataque o tempo todo, mas que sofre com esse calendário criminoso que a gente tem no Brasil. Jogar domingo um clássico pegado e quinta-feira uma Libertadores é para deixar qualquer comissão técnica de cabelo em pé. Imagina o esforço do Léo Ortiz e do Léo Pereira ali na zaga, tendo que cobrir as subidas dos laterais e ainda aguentar a pressão de atacantes rápidos o tempo todo. É sobre-humano. Nesta terça-feira, os jogadores que atuaram mais tempo no domingo fizeram apenas um regenerativo, piscina, massagem e crioterapia. Aquela banheira de gelo que nenhum jogador gosta, mas que é necessária para tirar o ácido lático do músculo e evitar lesões. Já os reservas e quem entrou no segundo tempo, como o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, foram para o campo para treinar forte. O Jardim quer todo mundo em ponto de bala.
A torcida precisa entender que, às vezes, um jogador fica de fora não por opção técnica, mas por risco iminente de lesão. A gente não pode perder um Arrascaeta ou um Pedro por 3 meses só por causa de uma teimosia de querer jogar todos os minutos de todos os jogos. A inteligência fora de campo ganha campeonatos. Vê se pode uma coisa dessa, o mercado da bola nem abriu ainda e já tem gente querendo criar crise por causa de possíveis saídas. A janela só abre no dia 20 de julho. Até lá, o foco é total nas competições que estamos disputando. O Gonzalo Plata é um exemplo de quem soube lidar com a pressão. Ele poderia ter se encostado, reclamado, mas foi lá e trabalhou. É desse tipo de mentalidade que o Flamengo precisa. Jogador que entende o que é vestir o manto sagrado. A gente tem um elenco muito qualificado, com nomes como Emerson Royal, Danilo e Vitão na defesa, que dão uma segurança que há muito tempo a gente não via. O Rossi no gol também vive uma fase espetacular, passando confiança para toda a linha de frente. A projeção para o jogo de quinta-feira contra o Independiente Medellín é de um Maracanã fervendo. O Independiente Medellín não vem para passear, eles vão se fechar e jogar no nosso erro, tentando explorar o cansaço físico que ficou do jogo contra o Fluminense. O Flamengo precisa ser cirúrgico, marcar um gol cedo para obrigar os caras a saírem e aí aproveitar a velocidade do Everton Cebolinha ou do Samuel Lino pelas pontas. Se o Pedro estiver inspirado como sempre, a bola vai chegar e ele vai guardar. O que não pode é entrar no ritmo lento dos caras. Temos que impor o nosso jogo desde o primeiro segundo. É Copa Libertadores da América. Não tem espaço para erro bobo. Falando de tática, o Leonardo Jardim tem testado algumas variações no meio-campo, principalmente com a ausência do Eric Pulgar. O Everton Araújo tem entrado bem, mostrando que a base do Flamengo continua revelando talentos que dão conta do recado. Ele tem uma pegada boa e ajuda na saída de bola, o que libera um pouco mais o Nicolas de la Cruz e o Arrascaeta para pensarem o jogo. O Lucas Paquetá também tem sido fundamental nesse esquema, voltando para buscar a bola e aparecendo na área para finalizar. É um time muito dinâmico, mas que precisa estar com o tanque cheio para funcionar. Na moral, o torcedor tem que ter paciência se em algum momento o time parecer mais lento, porque o desgaste é real. Eu quero saber de você, o que você está achando dessa gestão do Leonardo Jardim com os jogadores que estão voltando de lesão? Você acha que o Alex Sandro já deve ser titular na quinta-feira ou prefere manter o Ayrton Lucas mesmo com o cansaço? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é o que move este canal. A gente está aqui para falar o que a arquibancada sente, sem filtro e com muita paixão. O Flamengo é maior que qualquer problema de calendário, e a gente vai provar isso mais uma vez dentro de campo. A gente não pode esquecer de exaltar a qualidade do nosso banco de reservas também. Ter peças como o Wallace Yan, o Jorge Carrascal e o João Victor dá uma tranquilidade para o treinador mudar o rumo da partida se as coisas estiverem difíceis. O Carrascal, por exemplo, tem uma habilidade de drible que quebra qualquer defesa fechada. Em jogos de Libertadores, onde os times sul-americanos costumam fazer aquela cera e se retrancar todos, ter um cara que parte para o 1 contra 1 é essencial. O Jardim sabe disso e vem trabalhando o psicológico desses jogadores para que eles entrem sempre com a faca nos dentes. Olha, papo reto, esse negócio da Leila Pereira e do Abel Ferreira falarem do Flamengo é uma tentativa clara de desestabilizar o nosso ambiente. Eles sabem que o Flamengo é o time a ser batido e ficam tentando criar narrativas de favorecimento. Favorecimento onde, cara? Se a gente joga mais que todo mundo, viaja mais que todo mundo e ainda tem que aguentar erro de arbitragem contra a gente toda a rodada. O Flamengo conquista as coisas é na bola, é no grito da torcida, é no peso dessa camisa que entorta varal. Eles que se preocupem com o time deles que vem tropeçando e perdendo ponto bobo por aí. A moral aqui no Rio de Janeiro é outra. A gente foca no nosso trabalho e deixa os rivais falando sozinhos. Coisa de maluco é eles acharem que uma nota oficial vai mudar a realidade dos fatos. Nesta terça-feira, o clima no Ninho do Urubu foi de muita concentração. O grupo está fechado. Você vê nas imagens dos treinamentos o sorriso no rosto de quem sabe que está fazendo um bom trabalho, mas também a seriedade de quem entende a responsabilidade de defender essas cores. O Pedro mesmo, que é o nosso artilheiro, está sempre focado, treinando finalização até depois do horário. Esse comprometimento é o que faz a diferença no final da temporada, quando os títulos começam a ser decididos. E a gente quer tudo este ano. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, claro, a Libertadores.
Eu fico imaginando a cabeça do torcedor que está contando os segundos para quinta-feira. O Maracanã vai estar um caldeirão, papo reto. A gente precisa apoiar o tempo todo, mesmo se o gol demorar a sair. O desgaste físico dos jogadores vai ser superado pela energia que vem das arquibancadas. É essa troca que faz o Flamengo ser o que é. Não tem cansaço que resista a 40 milhões de vozes empurrando o time para frente. O Independiente Medellín vai sentir o peso de jogar contra o maior do mundo. Eles podem tentar catimbar, podem tentar travar o jogo, mas a nossa qualidade técnica e a nossa força mental vão prevalecer. Vê se pode, a gente ainda tem que ler crítica de gente que não entende nada de futebol, dizendo que o Flamengo está jogando feio. Jogar feio é não ganhar. O Jardim está priorizando a eficiência. Se precisa sofrer um pouco para garantir o resultado e poupar os jogadores, que seja. O importante é a taça no armário no final do ano. A estratégia de rotação do elenco é a única forma de sobreviver a esse calendário de doido. Ter jogadores como o Emerson Royal e o Danilo disputando vaga na direita é um luxo que só o Flamengo tem. O Varela também corre por 3 ali na lateral. É muita opção de qualidade. A situação do meio-campo, com a volta do Jorginho e do Eric Pulgar sendo preparada para o jogo contra o Bahia, é a melhor notícia que a gente poderia ter para o Campeonato Brasileiro. Ter o time completo é o sonho de qualquer torcedor. Imagina um meio com Pulgar, Paquetá, De La Cruz e Arrascaeta. Não tem para ninguém na América do Sul, na moral. É um quarteto que combina marcação, técnica, visão de jogo e chegada no ataque. Coisa de maluco de pensar no potencial desse time quando todos estiverem 100% fisicamente. Eu quero reforçar para vocês que as notícias que circulam sobre mercado são apenas especulações por enquanto. Nada de concreto vai acontecer antes de 20 de julho. O foco do departamento de futebol é manter esse grupo unido e focado nas decisões. O Gonzalo Plata recuperou a confiança e isso é como se fosse uma nova contratação. Um jogador com a velocidade dele é fundamental para desafogar o time em momentos de pressão. O Jardim foi muito inteligente na forma como lidou com a crise dele, mostrando quem manda, mas também dando a mão para o jogador se recuperar. Nesta terça-feira, a gente encerra o dia com a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. O Flamengo é um clube que não para, a pressão é constante, mas a recompensa é gratificante. Ver o manto sagrado no topo é o que a gente quer. O cansaço do clássico vai passar, a dor muscular vai ser superada e na quinta-feira seremos um só coração batendo forte no Maracanã. Independiente Medellín que se prepare, porque o bicho vai pegar. A Libertadores é lugar de gigante e gigante na América só tem um, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, faz o seguinte, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. É muito importante para o nosso trabalho e também para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda a gente demais aqui. Então se você não é inscrito no canal, eu te peço humildemente, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e tamo junto. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e se inscreve aí no canal.